Muito bem, pessoal, então vamos analisar a regência verbal. Nós analisamos a predicação verbal, visualizamos lá que não há uma classificação fixa para os verbos, ok? Pessoal, mas existem certos verbos que são especiais. A nossa função a partir de agora é estudar estes verbos chamados de especiais. É um grupo que é tradicional em termos de prova de concurso, são sempre os mesmos verbos, porque fogem um pouco à regra. Então, página 104, vamos à regência verbal propriamente dita, com aqueles verbos que fogem um pouquinho à regra. Deixa eu colocar aqui, vocês já sabem, desapareça um pouquinho, mas o que importa aqui é o quadro. Então, regência verbal. Regência verbal. Embora eu tenha 5 tipos de transitividade, o que vai valer muito agora na regência verbal é o seguinte. Relembrando, rascunho, não copia. Verbo transitivo direto é aquele que é sem preposição. Ele não solicita preposição. Então, o objeto que vem depois complementa um verbo sem preposição. Lembra o nome? Objeto direto. Por quê? A ligação é direta. Verbo transitivo indireto é aquele com preposição. O objeto que vem depois complementa um verbo por meio de uma preposição. A ligação entre verbo e objeto é indireta. Por isso, o objeto indireto. Nós vamos falar muito hoje. Funciona como verbo transitivo direto. A informação verdadeira é sem preposição. Funciona como verbo transitivo indireto. A informação verdadeira é com preposição. Então, quando falarmos que funciona como, estamos falando é com preposição ou é sem preposição, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, aqui só para relembrar, agora nós temos o primeiro grupo número 1. O grupo número 1 ali, ó, vem o abraçar, abraçar. Depois do abraçar, conhecer, abraçar, conhecer, convidar, observa só. Depois, vir, visitar. Depois, namorar, namorar. Adorar, respeitar e acrescenta um que não está aí, corroborar, corroborar. O que eu tenho de saber, professor, em relação a esta lista? Nota. Abraçar, conhecer, convidar, ver, visitar, namorar, adorar, respeitar, corroborar. Toda a lista aqui, ó. Vocês têm de saber que aqui, esta lista representa para nós verbos transitivos diretos. Tá aqui, ó. É tudo verbo transitivo direto. No momento em que eu digo que a lista representa verbos transitivos diretos, eu estou dizendo que eu não poderei utilizar preposição. Existem certos verbos aqui que dá muita vontade de utilizar preposição, mas eu não posso, porque aqui tais verbos funcionam como verbos transitivos diretos. Professor, como assim? Como assim? Não entendi. Vem comigo aqui, ó. Vem comigo. Eu vou pegar alguns verbos. Vamos pegar aqui, ó, o convidar, para exemplificar, o namorar, que há muitos erros, o respeitar e o próprio corroborar. Então vamos pegar alguns verbos aqui para representarmos, pessoal, o que queremos. Letra A. Eu coloco assim, ó. Nós convidamos
convidamos, espaço, amigos. Nós convidamos os amigos aos amigos. Letra B, Maria namora, espaço, vizinho. Maria namora com o vizinho, Maria namora o vizinho. Letra C, respeite, espaço, mais velhos. Respeite aos mais velhos, os mais velhos. E letra D, tuas palavras corroboram, espaço, corroboram, espaço, minha tese. Ponto. Então, olha só. Tuas palavras corroboram com a minha tese ou simplesmente a minha tese ou minha tese. Bom, pessoal, cuidado aqui, tá? Não há o que brigar. Se são verbos transitivos diretos, eu não posso colocar preposição. Portanto, o certo é nós convidamos os amigos. Os amigos é meramente o objeto direto. Errado, aos amigos. Maria namora, aqui se erra muito. Frequentemente escutamos, ela namora com o vizinho. Namorar é verbo transitivo direto, não há preposição. Então, Maria namora o vizinho. Muitas pessoas confundem com casar. O casar pede o com. Maria casou com o vizinho, ok. Mas namorar não. Respeitar, mesma coisa. Aqui, respeite os mais velhos. Respeitar é verbo transitivo direto, não posso utilizar preposição. Respeite os mais velhos. Depois, essa aqui é pior, por quê? Muitas pessoas associam corroborar com colaborar. Colaborar, que usamos muito no dia a dia, pede o com. Colabore com o João, colabore com o Luiz, né? Mas o corroborar não pede. Então, tuas palavras corroboram minha tese ou a minha tese. Por que aqui que não é com? Porque não pede. Tá, por que eu posso falar a minha tese ou minha tese? Porque quando nós temos os pronomes possessivos, minha, tua, sua, nossa e vossa, é opcional usar artigo. Então, aqui estaria correta, tuas palavras corroboram minha tese ou a minha tese, o que não pode é o com, que é uma preposição. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, primeiro grupo de verbos, temos de saber que são verbos transitivos diretos, não há preposição. Bom, depois, o número 2 que eu coloco aqui é o verbo aspirar. Verbo aspirar. Como que funciona, professor, o verbo aspirar? Funciona assim, ó. É verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Claro, alguns livros dizem almejar, outros dizem ter por objetivo, outros dizem alcançar. Tudo é a mesma coisa, pessoal, tudo é a mesma coisa. Vamos colocar um exemplo. É verbo transitivo direto, sem preposição, no sentido de cheirar, no sentido de inalar, no sentido de respirar. Aí não pede preposição, não pede preposição. Vamos colocar um exemplo. Então, verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de almejar. Por exemplo, se escrevêssemos assim, olha só. Luiz aspira
espaço, cargo. Luiz aspira cargo. Ó, nós estamos usando no sentido de almejar. Então, Luiz aspira ao cargo. Ao cargo, almeja. Agora, como cheirar, inalar, respirar? Não. Por exemplo, Luiz aspirou espaço. Aspirou espaço. Ar do campo. Olha aqui, ó. Eu quero falar que ele inalou, respirou. Então, Luiz aspirou o ar do campo. Só isso. Qual é a diferença? Se é verbo transitivo direto, o ar do campo é objeto direto. Se é verbo transitivo indireto, ao cargo é objeto indireto, ok? Agora eu quero que vocês recordem um detalhe comigo. Que detalhe? O pronome que representa objeto indireto na língua portuguesa é o pronome lhe. O pronome que representa objeto direto ou é o ou é o a. E lembra que existem acomodações. Pode ser o lo, pode ser o no. Pode ser o lá, pode ser o na. Beleza. Por exemplo, Luiz aspirou o ar do campo, eu poderia colocar, como é objeto direto, pronome o. Luiz o aspirou, ou aspirou o. Aqui, Luiz aspira ao cargo, é objeto indireto. O que a gente pensa? Ah, se é objeto indireto, eu uso lhe. Bom, nesta lista nós temos a regência aqui, nós temos 10 casos. Até, ali está como 1.1, 1.2, né? Até o ponto 1.10. Aqui eu estou colocando 1, 2, 3, 4, 5. Entre os 10 casos que vamos estudar, existem 3 casos excepcionais que não aceitam o pronome lhe. Aqui está o primeiro, o verbo aspirar, no sentido de almejar, não aceita o lhe na troca. Então, na frase, Luiz aspira ao cargo, se eu fosse trocar por um pronome, eu teria que usar simplesmente Luiz aspira a ele. É proibido colocar Luiz lhe aspira. É erro, tá bom? Então, o aspirar não aceita o pronome lhe quando houver objeto indireto. Aqui eu poderia colocar, como eu falei para vocês, ó, poderia reescrever com objeto direto. Luiz o aspirou, tá? E pela colocação pronominal, posso também colocar Luiz aspirou o. Posso. Mas o que eu não posso é o objeto indireto, lhe, como são 3 verbos assim, aspirar é o primeiro. Muito bem, muito bem, muito bem. Então, não aceita, eu não posso utilizar, cuidado, utilizar o lhe. Bom, agora nós vamos àquele verbo campeão de prova. Entre todos os casos que existem aí, coloca um asterisco no número 3, o verbo assistir é um campeão de prova. Assistir é um campeão. Olha só. Primeiro caso, poderá ser verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de ver ou ainda presenciar. Como ver ou presenciar, poderá solicitar a preposição a. Vamos colocar 2 exemplos, letra A e letra B. Depois, poderá ser verbo transitivo direto sem preposição no sentido de ajudar. Ajudar. Vamos colocar um exemplo. Como ajudar, verbo transitivo direto sem preposição. Depois, poderá ser verbo transitivo indireto, de novo, com a preposição a, no sentido de caber, mas é o caber que tem aquele sentido de dizer respeito ou ter direito.
dizer respeito ou até ter direito, tá? Já vou explicar. E por fim, poderá ser um verbo intransitivo com a preposição em. É muito menos usual, mas a gente não sabe qual é a prova, né? Qual é a nossa banca. No sentido de morar, como morar. Então aqui, o último caso, ele nem é usado tradicionalmente, mas para deixar uma coisa bem completa, vamos colocar um exemplo. Então, o verbo assistir tem diferentes classificações. A campeã de prova é o primeiro caso. Por quê? Nós usamos muito no dia a dia o primeiro caso, mas nós não usamos como a gramática quer. Usamos muito no dia a dia, mas não como a gramática quer. Então vem comigo, pessoal. Por exemplo, se eu colocar assim, ó, assistir, espaço, jogo, depois assistir, espaço, aula. Assistir, espaço, jogo, assistir, espaço, aula. Nota comigo. Assistir, jogo. Pessoal, no dia a dia é normal falarmos assistir o jogo, mas para fins de prova é assistir ao jogo. E na de baixo, observa o que vai acontecer aqui, ó. Assistir à aula. O que vai acontecer? O verbo assistir solicita a preposição a porque está no sentido de ver ou presenciar. O substantivo feminino aula solicita o artigo a mais a, crase a. Então, assistir à aula, eu tenho de utilizar a crase. Ok aqui? Tá valendo? Muito bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Aqui no lado, eu já dei o primeiro. O verbo aspirar, como almejar, não aceita ali. O verbo assistir, como ver ou presenciar, também não aceita lhe. Eu não posso utilizar o lhe. É erro utilizarmos o lhe. Se eu quiser trocar por um pronome, assistir ao jogo, eu tenho de reescrever assim, ó. Assistir a ele. Se eu quiser trocar por um pronome, assistir a aula, eu tenho de reescrever assim, ó. Assistir a ela. Então, cuidado aqui. São 3 verbos, já dei o segundo. Aspirar, como almejar, assistir, como ver ou presenciar. Depois, como ajudar é verbo transitivo direto. Maria assistiu, espaço, amigo, caído. Ó, Maria assistiu o amigo caído. Ela ajudou. Exceção, existe uma banca que é a Fundação Getúlio Vargas, que mesmo como ajudar, aceita como verbo transitivo indireto com a preposição a. Ok? As demais bancas é o tradicional, mas a Fundação Getúlio Vargas, eu não sei se alguém for fazer Fundação Getúlio Vargas, aceita também como ajudar. Maria assistiu ao amigo, que eu não concordo em nada, porque daí eu nunca vou saber se ela assistiu ao amigo, ficou olhando, né, ou ajudou. Mas enfim, existe a exceção. O verbo assistir também, ele poderá ser usado no sentido de caber. Caber é aquele que dizer respeito ou ter direito. Por exemplo, quando colocamos assim, ó. Não assistia, espaço, diretor. Não assistia, espaço, diretor, a decisão. Então, olha comigo aqui, ó. Não assistia ao diretor à decisão. Aqui, pessoal, eu entendo que não cabia ao diretor a decisão. Ele não tinha direito àquela decisão, não dizia respeito ao diretor à decisão. Tá? Aí, detalhe. Esse assistir
como caber, de dizer respeito ou ter direito, aceita o lhe. Aqui aceita-se o lhe. Então, não assistia ao diretor à decisão, eu posso usar. Não lhe assistia à decisão. Então, cuidado, por quê? Não cabe lhe com assistir, como ver ou presenciar. Mas como caber de dizer respeito, ter direito, tá certo. E por fim, uma construção pessoal, olha, esdrúxula demais. A última. Não, nem usamos isso, mas está na gramática. Como morar, ele pede o em. Por exemplo, João assistiu espaço São Paulo. Olha aqui, ó. João assistiu em São Paulo. Ai, senhor, que horror, concordo. João morou em São Paulo. Tá aqui, ó. Tá aí. Para mim, o verbo mais importante, por isso que é bom destacarmos tudo que é possível para o verbo assistir. Beleza, pessoal? Perfeito. Deixa eu apagar aqui para que possamos continuar com os demais verbos. Bom, agora vamos ali ainda na página 105. Nós temos o verbo agradar. Então, página 105, vamos analisar ponto número 4, o verbo agradar. Como que funciona, professor, o verbo agradar, o agradar na língua portuguesa? Deixa eu colocar aqui, ó. Primeiro, é verbo transitivo indireto com a preposição a no sentido de satisfazer. Como satisfazer, ele solicita a preposição a. Vamos colocar um exemplo. Bom, é verbo transitivo direto sem preposição no sentido de acariciar. Acariciar realmente de fazer carinho. Acariciar, fazer carinho. Aí ele não pede a preposição. Vamos colocar também, vamos colocar um exemplo. Observa, se eu colocar assim, ó. Aprova, agradou, espaço, alunos. Olha aqui, ó. A prova agradou alunos, a prova agradou aos alunos. Ou seja, o que significa? A prova satisfez. A prova agradou aos alunos, a prova satisfez os alunos aos alunos. Bom, e como acariciar, ele é verbo transitivo direto. Por exemplo, Maria agradou, espaço, namorado, aí ela fez carinho, agradou o namorado. Tudo bem? Então, o agradar, como satisfazer, pede a preposição a. Como acariciar de fazer carinho, fazer carícias, não pede a preposição a. E o satisfazer, até vou aproveitar aqui, ó. O satisfazer, aproveitando o momento, tá? Tanto faz, ele é verbo transitivo indireto com a ou ele é verbo transitivo direto. Tanto faz. Então, se fôssemos usar o satisfazer, a prova satisfez os alunos ou aos alunos. Então, quando for o satisfazer, é opcional. Satisfazer é opcional. Muito bem, muito bem. Bom, depois do agradar, novamente, um que aparece muito, eu vou colocar aqui um asterisco, ponto número 5, o verbo obedecer. Obedecer. Olha só, em relação ao verbo obedecer, não há debate. Como assim?
Sempre que aparecer na prova obedecer, ele é verbo transitivo indireto com a preposição a. Não há um debate. Analisa o contexto. Não há debate. E já vou aproveitar e colocar aí, porque não está, o antônimo desobedecer. Também é verbo transitivo indireto com a preposição a. Obedecer, desobedecer são sempre verbos transitivos indiretos com a preposição a. Então, não há debate. Não há debate. Então, cuidado principalmente com obedecer, porque ele é muito frequente. Por exemplo, observa só. Se eu colocar assim, ó, letra A. Obedeça, espaço, pais. Não há o que debater. Obedeça aos pais. Se fosse assim, ó, letra B, o aluno desobedeceu, espaço, professor. Professor. Ó, o aluno desobedeceu, observa, ao professor. Então obedecer e desobedecer, os dois pedem o a? Os dois pedem o a, sempre. O aluno desobedeceu ao professor. E há uma placa que aparece em todo o Brasil, não adianta, e eu já disse nas aulas de mentoria, né? Nós temos alunos de todo o Brasil pela primeira vez, de todos os estados. É uma placa muito tradicional, que vocês vão cuidar. Ora, a placa é obedeça, espaço, sinalização. Ora, a placa é Dinamarca, respeite, espaço, sinalização. Respeite, sinalização. Então, essa placa ela varia, mas o que é importante, a regência de obedecer não é a mesma de respeitar. Respeitar está no grupo 1 que analisamos. Lembra? Grupo 1, estava lá, ó, abraçar, conhecer, convidar, ver, visitar, namorar, adorar e respeitar. Eu até acrescentei um que foi corroborar. Então, respeitar, ele é um verbo transitivo direto. Ele não pede preposição. Já o obedecer está aqui, ó. É sempre verbo transitivo indireto com a preposição a. Então, embora quase todas as placas venham assim, ó. Obedeça a sinalização e respeite a sinalização sem o acento grave, indicador de crase, cuidado. Por quê? O obedecer pede a preposição a e sinalização pede o artigo a. Aqui existe a crase, a fusão entre a preposição a e o artigo a. Nem vimos crase ainda. Crase será o próximo conteúdo. Eu sei disso, mas a noção nós já temos de ter na regência. Então aqui eu uso acento grave, indicador de crase. Aqui não. Respeite, respeitar, ele não pede a preposição. Então o único a que tem aqui é o artigo da palavra sinalização, do substantivo feminino sinalização. Então não há aqui o acento grave, indicador de crase. Tudo bem? Então obedeça a sinalização, sim. Temos de usar o acento grave para marcar a crase, respeite a sinalização, não, porque a regência dos verbos não é a mesma. Perfeito! Depois vai lá, vira o que? A página, vira a página e vamos ao 1.6. 1.6, aqui eu coloco somente 6. Pagar e perdoar. Pagar e perdoar. Como é que funcionam estes dois verbos aqui? Primeiro,
eles podem ser verbos transitivos diretos e indiretos. Lembra? Ninguém erra. Paguei o salário ao funcionário. Nem vou colocar. Nem vou colocar. O que eu vou colocar é a dificuldade. Qual é a dificuldade? Assim, ó. Poderão ser verbos transitivos indiretos com a preposição a, referindo-se a pessoas. Referindo-se a pessoas. Por exemplo, se eu colocar assim, ó. Ela perdoou espaço marido. Pergunta que se faz necessária. Marido é pessoa? Depende do tempo de casamento? Não, claro que é pessoa. Claro que é pessoa. Então, ela perdoou ao marido. Porque é pessoa. Agora, serão verbos transitivos diretos sem preposição referindo-se a coisas. Referindo-se a coisas. Por exemplo, se eu colocar assim, ó. Ela perdoou espaço erros. Então, o que é coisa? Tudo que não for a pessoa. Ela perdoou os erros. Aí é objeto direto. Entenderam isso? Então, assim, ó, há uma pergunta muito frequente que os alunos me fazem depois. De novo, vou repetir, nós ainda não estudamos o conteúdo de crase, mas muitos alunos falam, eu não entendo a crase com pagar e perdoar. O motivo está aqui. Eu vou colocar aqui mais exemplos, tá? Ó, mais exemplos. Para que eu possa estender o debate, mais exemplos. Letra A. Paguei, espaço funcionário. Letra B. Paguei, espaço funcionária. Paguei funcionário, paguei espaço funcionária. Letra C. Paguei, espaço, cartão. Dinamarca. Paguei, espaço, conta. Então, paguei, deixa eu já sair da frente, tá? Espaço, conta. Bem, agora vamos entender. O que a regra diz, pessoal? Referindo-se a pessoas, pagar e perdoar pedem o A. Referindo-se a coisas, não pedem o A. Então, paguei funcionário. Funcionário é pessoa, pede o A. Singular, plural, singular, plural. Ok? Então, vamos lá. Começa aqui, ó. Havia singular, havia um plural, pessoas lá. O que vocês acham? É singular ou plural? Número 2. Haviam faltado mesas. Coloca aí, coloca um S, um P, só para saber, singular ou plural. E havia ou haviam anos que eu não voltava. S, singular, P, plural. Na primeira, o verbo haver está no sentido de existir. Ok? O verbo haver está como existir. Então, ele é impessoal. Se ele é impessoal, o certo é havia pessoas lá. Pois existiam pessoas lá. Havia pessoas lá. Depois, havia ou haviam faltado mesas. Observa que na frase 2, o verbo haver não está como existir. Eu não posso falar existiam faltado mesas, não tem lógica. Então agora o verbo haver é diferente de existir. Professor, e daí? Se ele é diferente, ele tem o quê? Sujeito.
Que é que havia faltado? Mesas. Mesas é sujeito, portanto, aqui fica plural haviam. Vou falar uma coisa para vocês que está aparecendo em funções sintáticas. Na frase número 1, pessoas, não é sujeito, porque acabamos de ver, ele não tem sujeito. Mas qual é a função sintática de pessoas?